Olá, muito boa noite a você, muito boa noite amigos e amigas, colegas, muito boa noite a você que me conhece como profissional da psicologia, possíveis pacientes que vão estar conosco, né? É com alegria que nós estamos começando uma nova live, né? Essa live que vai ser a live da equipe Mente Viva. Infelizmente o nosso Instagram da equipe ainda não está pronto, né? Tem um bloqueio técnico lá que ainda não está liberado para fazer a live direto pelo Instagram da equipe, né? Então nós estamos fazendo a live agora hoje ainda pelo meu Instagram pessoal e depois postaremos lá no Instagram da equipe, né? Então é com alegria que nós estamos começando esta live hoje sobre saúde mental. Daqui a pouquinho já estão chegando conosco aqui os nossos convidados, né? Para que vão assistir junto conosco. Então, enquanto os nossos convidados não chegam, a gente faz aí um pequeno e breve silêncio, né? Só para nós prepararmos aí enquanto aguardamos, né? Então, quanto que é importante para nós refletir sobre o tema da saúde mental, né? Muito obrigado aí, professor Silas, que já está entrando conosco, né? Uma alegria poder contar com a sua participação aí com a gente, né? Samuel, Romário, que está chegando também, seja bem-vindo, né? Vamos lá, vamos nos preparando aí, sempre com foco, né? Com o foco na nossa saúde, na nossa nosso psicológico, né? Jacineide, está chegando, vamos lá, Jacineide, vamos entrar ao vivo? Estou só esperando você me convidar para me te aceitar, tá bom? Jacineide é uma das nossas convidadas que vai estar conosco hoje, nessa live estilo podcast, né? Então, dentro do nosso projeto, né, nós temos aí essa expectativa. Professor Silas, enviaram a instrução de participar do vídeo ao vivo. Vamos ver, então. Solicitações, aqui está. Vamos ver. Francisca. Vamos ver. Essa parte tecnológica aqui. Jacineide está aqui. O Danielson. Vamos lá. Esse processo técnico ele é um pouquinho burocrático, né? Mas faz parte. A gente vai cada vez mais se aprimorando, né? Danielson aceitar. Quem mais? Vamos lá. Vamos ver aqui. Danielson. Eu estou dando ok para você. Aí, o Danielson. Boa noite. Tentando aceitar aqui já as colegas. Vamos lá. Já assinei. Jogando. Cadê você? Já dei ok. Só ela entrar. Jacineide não pode participar disso aqui. Ela não está conseguindo. Vamos ver. Daqui a pouquinho ela consegue. Vamos ver. Jacineide, se está me ouvindo, Jacineide, eu estou dando autorização para você. É você que não tem que entrar agora, tá? Já autorizei 2 vezes. Ah, deu, agora deu. Boa noite. Então tá, bem-vinda. Obrigada. Falta só a Francisca, da nossa convidada. Falta a Francisca. Onde é que está ela aqui? Vamos ver, deixa eu procurar aqui. Não está aparecendo a Francisca aqui, só o Silas. O Silas não quer entrar ao vivo, né, Silas? Ela disse que não deu certo dela. Entrar ao vivo com Francisca. Deixa eu mandar o convite para ela. Agora eu estou mandando o convite para ela agora. Ela fez. Tem uma parte burocrática. Ó, vai entrar agora. Olha aí, funcionou, viu?
Tira essa Aqui, câmera deixa eu aí para virar. poder te Pronto. enxergar. Agora eu não te vejo, Ah, você. agora sim, funcionou, viu? Será, Três, quatro ao que vivo, não cabe as 4 pessoas? tá? Será que não cabe as 4 pessoas? Isso aí, certinho, estou chegando com vocês aí. Eu não estou vendo a Jacineide. Ah, vai enxergar, daqui a pouco você enxerga. Espera atualizar aí. Né? Então tá, agora são exatamente, vamos ver que hora que é agora, 9 horas e 4 minutos. Vamos esperar um pouquinho mais só, um minutinho, para nós fechar aqui e começar a nossa live, né? Eu não estou Estão ouvindo conseguindo bem? funcionar. Estão ouvindo bem? Acho que eu vou ter que sair desse daqui. Sim, eu estou ouvindo bem. Eu desligo o microfone só para não dar eco, né? Para não dar repetição. Mas eu Tá estou ok. ouvindo bem. Boa noite a todos. Essa questão do microfone é bem interessante. Deixa eu ver aqui. E só pode ser três co-organizadores, diz aqui a mensagem para mim. Uhum. Tá, chegou a mensagem para mim que eu só posso ter só três. Tem só três mesmo, então tá bom, tá no limite. Você não está aparecendo para mim, Gilcemar. Eu não estou te vendo. Tá aí? Tá, mas é isso aqui do teu celular, que eu tô te vendo. Tá normal, tá ao vivo. Tá? Então, você vai Como aparecer. é que pode, gente? Coisas da tecnologia. Deixa É, aqui. coisas das regras técnicas do Instagram. Tá? Gente, então a gente mandou um convite para todos que a gente pôde aí, foi a troca de última hora. Quero lembrar mais uma vez, então, que esta live que está se iniciando é a live da equipe Mente Viva, programada para ser hoje às 21 horas, tá? Infelizmente, por questões técnicas, o Instagram da equipe não está liberado ainda, né? Questões técnicas do Instagram mesmo, né? Então, nós tivemos que passar a live para ser aqui pelo meu Instagram pessoal, né? Para depois nós compartilharmos lá no Instagram da equipe de todos que estarem conosco hoje aqui, certo? Então, oficialmente, boa noite mais uma vez. Estamos começando oficialmente, então, a live Saúde Mental, situações concretas do dia a dia. Seja bem-vinda à equipe Mente Viva. Eu sou o psicólogo Gilcemar Nunes. Trabalho, a minha sede é Santo Antônio da Patrulha, mas eu atendo teleconsultas do país inteiro, certo? Tenho 47 anos e estou trabalhando aí como psicólogo já há 2 anos e a minha abordagem é abordagem humanista, fenomenológica, né? Mas a gente também atua dentro da TCC quando for necessário, né? Então é com alegria, então quero que se apresentem os colegas que vão participar conosco hoje. Certo. Eu sou a Francisca Duarte, né? Formada há 5 anos, com experiência mais na área de promoção, promoção e prevenção, e começando a entrar na área clínica, com interesse agora em entrar na área clínica. Porque, na verdade, a psicologia, né, ela vai para vários campos diversos. E a clínica é uma das principais. Então, então eu moro aqui no Rio Grande do Sul e atendo para todo o Brasil online. Né? Vou abrir minha agenda para atender online para todo o Brasil. Por enquanto, não tenho sede física, somente online. Certo? Atendimento social. E gosto muito da teoria da abordagem da TCC. Para quem não conhece, teoria cognitiva comportamental, né? Que vai trabalhar os pensamentos disfuncionais. Ok. Tentando regular esses pensamentos, né, junto com a cognição. Certo. Seja bem-vinda, Francisca, e os demais colegas. Eu sou o Danielson, eu tenho 49 anos, me formei em 2001, então são 2000, aliás, então vai fazer 25 anos de atuação profissional. Minha formação é na linha psicanalítica, que é uma abordagem clínica que procura investigar e ajudar nas elaborações dos conflitos inconscientes. Inconsciente é aquilo
que tu pensa, mas não sabe o que está pensando, que tu sente, mas não sabe o que está sentindo, que faz, mas nem percebe o que está fazendo. Então, é essa abordagem que eu tenho atendido clinicamente já nesses 25 anos. Eu tenho hoje sede clínica em Guarani das Missões e Panambi. E online faço atendimento também para todo o Brasil. Recentemente até fiz atendimentos também para fora do país, mas para brasileiros, sempre brasileiros. E é com muito prazer, já estou conhecendo a equipe Mente Viva há pouco tempo e desde já quero desejar a essa equipe, né, que é tão coesa e relevante. Para mim é um prazer, uma honra poder fazer parte e espero que a gente possa conversar sobre maneiras práticas, situações reais de promoção, como disse a colega, na questão de promoção de saúde mental. Hoje a live vai buscar Ok. isso. Também vamos falar sobre Bem-vindo, Danielson. Bem-vindo, então, a Jacineide, por gentileza. Olá, boa noite, novamente. Eu sou Jacineide Teixeira. Já sou formada há 11 anos, então já atuo na clínica há 10 anos e trabalho em um consultório físico e também atendo de forma online para qualquer lugar do país. Sou especialista em Gestalt terapia e quero entender também um pouco das outras abordagens. Claro que eu não posso, a gente conhece um pouco de cada, mas eu quero conhecer um pouco mais nesse momento, neste ano, da TCC, porque eu sou curiosa e tenho muita vontade de entender um pouco mais sobre a TCC. Então, já fiz algumas lives, durante a pandemia foi muito frequente, né? Já atendi muito na pandemia de forma online e involuntariamente. A psicologia é algo que me traz muito prazer, muita alegria, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas e estar contribuindo para a saúde mental das pessoas, para mim é muito gratificante e eu sou muito grata por essa oportunidade. Ok. Então, estar falando do branco também é muito gratificante com vocês, eu tenho muito a aprender com vocês também e é muito bom falar sobre saúde mental. Que alegria, que alegria. Então, o bom profissional, né, é aquele que está sempre aprendendo, né? Não é aquele que se acha pronto. Então, espero que todos nós estejamos nesse mesmo pensamento, aí, nessa mesma live aí, né? Pela vibe que a gente diz, né? Todo mundo está aprendendo junto, né? Certo? Então, gente, é com alegria, vou deixar para falar um pouquinho mais da equipe Mente Viva no finalzinho, tá? A gente falar qual é o objetivo da equipe, né? Vamos começar logo com a nossa temática principal. Como é que vai funcionar, então? Eu sou o moderador da galera aqui hoje, né? Eu vou lançar para vocês um pequeno trecho para a gente comentar, tá bom? Como ponto inicial. Depois eu vou trazendo outras coisas também, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental, os fatores, por exemplo, né, que interferem, que podem ocasionar problemas de saúde mental, né? Fatores biológicos, por exemplo, tá? E a gente vai começar, então, falando o seguinte, dar o pontapé inicial aí do tema. Os problemas de saúde mental geralmente são causados por uma combinação de fatores, certo? É uma combinação de fatores que podem ser fatores biológicos, fatores ambientais, psicológicos e até sociais, né? Eu queria que vocês começassem comentando, vocês colegas, né, na ordem que vocês quiserem, né, um pouquinho sobre esses 4 fatores, biológicos, ambientais, psicológicos e sociais, que interferem em nossa saúde mental. Fique à vontade. Eu posso começar. Eu penso que saúde mental é muito além de ter uma saúde, de não ter doença, né? Na verdade. Então, vai além disso e a gente precisa estar atento a todo tempo. O homem é um ser biopsicossocial e espiritual, né?
Então, quando esses pilares não estão conectados, alguma coisa vai ficar em defasagem, né? Então, eu penso que a gente precisa estar em equilíbrio, né? A gente precisa ter todos esses pilares em harmonia, porque se biologicamente você não está bem, todos os outros vão estar passando por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma situação adversa. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio para que a gente tenha uma saúde mental e física em harmonia. Porque não adianta a gente ter só saúde física, a gente precisa ter saúde física e mental. Então, as duas precisam caminhar juntas. Então, eu penso que nós precisamos... E estou complementando aquela Cineide. E essa saúde, quando fala do social, né, vem desde a infância, como você é criado, como a criança é criado, né, junto com os pais, na questão da segurança, da autonomia que é dada desde cedo, né, para que a criança aprenda a se desenvolver, certo? Se sentindo segura, né, para que ela possa ter segurança de poder caminhar, né, caminhar no seu crescimento, na sua maturidade, né? Como vai acontecer esse amadurecimento, certo? Que o que vem notando, assim, na questão social, né? As crianças muito cedo sofrem muito bullying, né? E aí não conseguem resolver suas questões e buscar ajuda dos pais. Então, assim, ela acaba tendo medo, né? Muitas vezes não quer ir para a escola. Então, assim, é muito complicada essa questão, né? Que hoje se vem falando muito sobre isso, né, Josemar? E Danielson, Certo, Daniel. eu estou falando muito sobre isso, como trabalhar a questão do bullying, né? Porque aí a criança cresce e vira um adolescente e depois vai para a fase do adulto, né, com essas questões mal resolvidas. Né? Até que vai, em momento propício ali, entre a idade adolescência e adulta, ela desenvolve os problemas, né? Sejam bioquímicos, né? Mexendo com a questão do social, e aí acontece, né, os problemas. Seja ansiedade, que é muito comum hoje em dia, ansiedade e depressão, que é o que a gente mais vê, né? As crianças são muito diagnosticadas também com TDAH. Muitas vezes, assim, não se faz nenhum diagnóstico mais concreto, sabe? Para se entender se realmente essa criança, né, qual é o problema que ela tem. Vocês que estão no atendimento, né, mas, assim, já tem um tempo de atendimento, vocês podem falar mais sobre isso. Vamos lá, Danielson. Complementando, né, o que os colegas falaram, né, muito bem falado, abordando também a questão da predisposição biológica. Se fala muito assim, pessoas, por exemplo, tendência hereditária ao alcoolismo e a dependência de álcool e de outras de substâncias psicoativas, tendência à psicose, tendência, mas tudo isso é só uma tendência que nasce com a pessoa. Mesmo a pessoa sendo portadora dessa tendência, se ela tiver num ambiente estruturado, se ela não tiver grandes marcas traumáticas, não tem como viver a vida sem trauma, porque respirar é traumático, né? A gente nasce chorando porque o respirar já dói, né? Então, assim, não tem como a gente escapar dos traumas, mas uma coisa é um trauma eventual, né? Outra coisa é uma vivência traumática de desestrutura, que sim, a própria família, como bem falou os colegas, né? Muitas vezes a questão educacional intrafamiliar não protege as emoções, e às vezes a cultura no geral, não só no bullying da escola, como falou bem a nossa colega, mas também questões socioculturais, do tipo, eu estava vendo algumas, eu não sei se isso é uma piada, eu não sei, mas algumas coisas assim que alguns influencers têm falado. Por exemplo, homem que chora não é homem. Eu vi essa frase. Homem que precisa ir no hospital não é homem. Homem que precisa de psicólogo não é homem. Coisas desse tipo. Da mesma maneira, né, que desvalorizam a dor da mulher. Isso aqui é frescura de mulher, né? Essa doença é frescura de mulher. E daí isso tudo causa um sufocamento do sintoma com o passar do tempo que vai prejudicando. Então, são várias questões biológicas. Mesmo que a pessoa não tenha predisposição, se fizer uma análise e ela não tem nenhuma
nenhuma predisposição em descendência, né? Não tem predisposição genética. Mesmo assim, vivendo em situações de conflito, situações de não dão segurança emocional, é certo que ela vai desenvolver uma fragilidade. Doutor Daniel, sabe? O teu som tá indo e tá voltando, tá? Deixa eu ver se é o microfone. Só para te avisar, de repente tu consegue fazer alguma coisa aí. Tirando o microfone, para ver se melhora. Tá? Melhorou? Já aproveitar que eu cortei o som, tá? Já vou lançar uma perguntinha a mais aí. A Keila Mello, que está participando conosco, lançou uma perguntinha ali, perguntando sobre o bullying, que a Francisca falou antes, né? O bullying na infância deixa marcas na vida adulta? Essa é uma pergunta que foi lançada ali, então. Já complementando pela mesma colega, né? A nossa geração inteira precisa de terapia. A geração anterior também precisava, mas achava frescura. Como é que tu está para entender esse momento agora? Essa questão do bullying, né, de causar traumas na vida adulta, é algo muito visível, né? A gente não, na minha geração, não dava esse nome, mas até hoje eu lembro das coisas que eu ouvia, das coisas que eu passava, das coisas que os colegas, das coisas que me chamavam, e como minha avó me ensinava a reagir, mesmo com aquela sabedoria dela, né? A sabedoria que ela tinha naquela época, nada muito estudado, que ela não tinha muito estudo, digamos assim, mas ela me ensinava a me defender, eu e minhas irmãs. Então, aquilo já era o bullying. E hoje eu me lembro, eu era muito pequena e lembro muito bem do que eu ouvia, né? Eu era chamada de preta, mas eu não entendia por quê. Porque na minha cabeça de criança, eu era igual a todo mundo. Eu tinha muito pelo. Quando eu era pequena, até a pré-adolescência, eu tinha muito pelo. Então, eles me colocavam muito apelido. Então, hoje, na minha vida, eu me trabalhei, eu me cuidei psicologicamente para que isso não me causasse um trauma de me paralisar, né? De ficar paralisada, de não confrontar determinadas situações. Então, isso em mim, hoje, não. Mas já aconteceu. Aconteceu ficar sem entender. Assinei. Também deu probleminha com o teu som, também deu um probleminha também, deu uma falhadinha, tá? Complementar, então, eu pedi para o Daniel complementar para nós sobre essa questão social. Então, gente, a questão do bullying, né? A questão do bullying, né? Vai na questão, e mexe muito na questão da autoconfiança, sabe? Ao meu ver, assim, pelo que eu vejo. É da autoconfiança e autoestima, que é dado desde a infância, desde a criança, desde os primeiros passos ali, como a criança é tratada em casa, né? E como ela vai desenvolver diante dos desafios, né, que ela vai sofrer, né? Que os colegas vão apelidar, isso era comum, né? Então, assim, como é que ela vai se resolver diante desses conflitos, né? Então, assim, tem crianças que são mais vulneráveis a essas situações e tem crianças que sabem se sair melhor. É como a questão também, gente, do não, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade de dizer não, né? Às vezes, numa situação, ela nem quer fazer tal coisa, mas, assim, ela tem vergonha de dizer não. Então, assim, é a questão da autoconfiança, né? O que é bom pra mim, primeiro tem que ser bom pra mim, pra eu poder dizer sim pro colega. Então, tem que ser trabalhado, né, a questão da autoestima. Mas a criança, quando sofre bullying, e isso vai refletir numa vida adulta, por exemplo, ela não teve esse trabalho fortalecido de autoestima, né, de autoconhecimento, de autodefesa. Então, ela era vulnerável naquele momento. Então, depois de com o passar do tempo, algumas situações vêm àquela pessoa e é um gatilho para que tudo aquilo que ela passou lá atrás, ela reviva. E é nesse momento que, né, eu tenho atendido essa situação. Passou pelo bullying, que eles chamam de zoar, né? Fulano de tal.
Então, depois, ele vai passar, vai crescer, vai se tornar adulto, mas em algum momento, se aquilo não for tratado, se aquilo não for trabalhado, se aquilo não for cuidado, né, terapeuticamente, ele vai ter consequências na vida adulta. Vai ser uma pessoa que vai ter resistência, vai ter frustrações, vai ter medo, né, vai ser uma pessoa que não vai ter uma vida praticamente disfuncional. Daniel, queria te perguntar, Danielson, então, para complementar. Uma coisa que me chamou a atenção. O que você acha, Danielson, que tem que focar para o controle social, para que não tenha esse trauma na vida adulta? Está sendo falado aqui do trauma anterior, né, das gerações anteriores. Como chegar na geração adulta agora, sem que esse trauma se concretize? Me chamou a atenção uma coisa assim que foi colocado, que a Juscelina colocou da experiência dela, que a avó dela e a mãe dela ensinou ela a se defender, né, dessa questão. E essa coisa que se tem vivenciado, o Winnicott chamava de segurança básica, segurança fundamental. Dentro da família, a educação familiar era uma educação mais voltada para o próprio afeto. E hoje em dia, as coisas estão tão individuais que praticamente a educação se tornou terceirizada, não só para a escola, ou para a creche, ou para o berçário, mas terceirizado por um celular, terceirizado. Né? Não existe uma vivência, e com isso, na medida que a criança vai sofrer esse trauma, ela não vai saber reagir a esse trauma. O resultado é que se essa pessoa que sofreu o trauma vai desenvolver algum tipo de transtorno, daí uma lista de transtornos, ela precisa se tratar para que ela não transfira esse mesmo transtorno para a geração seguinte. Porque assim como ela não tratou, ela não vai conseguir também, assim como ela não foi cuidada, e por isso passou o trauma, ela vai acabar ela não vai conseguir cuidar da próxima geração que também vai sofrer o trauma. Então, assim, é necessário buscar ajuda, necessariamente, precisa de ajuda clínica. E, ao mesmo tempo, anunciar, né, publicar para as pessoas, para que elas entendam dessa necessidade. Por isso, assim, que eu quero parabenizar essa iniciativa de fazer essa live, porque com certeza vai esclarecer muito esse lado. Então nós estamos fechando esse bloco, né? Sim. Fechando esse bloco dessa temática, salientando alguns pontos que foi comentado aqui, tá? Que é esse fortalecimento da autoconfiança, do autoconhecimento, da valoração pessoal e também da autoestima. Alguns pontos que foram salientados aqui, justamente para que a gente consiga superar esses traumas sociais que podem se prolongar pelas gerações, como disse o colega Silas na mensagem aqui, tá? Um trabalho de mentalidade, onde a gente pode sempre buscar uma melhora constante socialmente também. Então, fechando esse bloco, quero trazer para vocês também, colegas, uma outra situação, para vocês pensarem conosco junto aqui. Os determinantes de saúde mental, gente. Determinantes de saúde mental, os transtornos mentais, eles incluem não somente atributos individuais, como por exemplo, capacidade de administrar as coisas materiais que nós temos, né? Mas também uma administração dos pensamentos, das emoções, dos comportamentos e as interações que nós temos com os outros, ou seja, os fatores sociais implicam também uma saúde emocional e psicológica, né? Então, nós podemos incluir aqui fatores sociais, culturais e econômicos, inclusive políticos e ambientais, como, por exemplo, a situação socioeconômica que a pessoa vive, né? Os padrões de vida que a pessoa tem, as condições de trabalho, o apoio comunitário, o apoio familiar, tudo isso influencia na saúde mental. Como vocês contribuem com isso? Com certeza. Com certeza, a questão financeira é muito importante, né? Porque a pessoa precisa de meios, né? De meios para cuidar da sua saúde, né? E muitas vezes esse lado financeiro também é importante, né?
um trabalho saudável, né? Onde ela possa trabalhar de forma saudável, né? Entre os colegas, ter uma qualidade no trabalho, dos colegas, um ambiente adequado, né? Sem ser explorado, onde ela possa se desenvolver, né? O que mais? Então, assim, e outra coisa, né? Se a pessoa tem problemas, como é que ela vai poder, muitas vezes, né, pagar um psicólogo, entendeu? Se ela tem um problema assim, porque às vezes a rede de apoio SUS, às vezes não consegue, né, atender a demanda. E assim, ao ver os primeiros sinais, ela já precisa buscar ajuda, né? Porque hoje em dia é muito falado esse assunto. Antes não era falado, antes era algo que as pessoas faziam era escondido, porque era muito estigmatizado, né? Falar de ir para o psicólogo era uma coisa de uma pessoa anormal. Hoje não, hoje é autoconhecimento, né? É buscar se entender. Porque, assim, todos nós temos problemas, todas as pessoas têm problemas, né? E, às vezes, a pessoa sozinha não consegue resolver. E aí, então, ela precisa buscar ajuda. Ok. No caso, assim, né, no trabalho, tem sempre os conflitos, né, também, no trabalho, a ser resolvidos, né? Entre o chefe, né, questão de assédio, pode acontecer, né? Então, tem várias situações que a pessoa tem que saber se sair, né, dessas situações. Certo, certo. Obrigado, Francisca. Me chama a atenção, assim, que tudo que tem a ver com o ser humano, onde existir ser humano, existe a necessidade de saúde mental, de pensar a questão de saúde mental, porque o ser humano é fundamentalmente alma, mente. Nós somos uma mente num corpo. Então, onde quer que hajam almas, é necessário pensar num ambiente saudável ou de promoção de saúde mental. Não faz muito tempo, não faz muitas décadas que o serviço público colocou psicologia clínica à disposição, mas a demanda é muito maior do que a oferta. E ao mesmo tempo que a pessoa precisa, uma pessoa que não tem condições socioeconômicas de pegar um serviço de psicoterapia particular e vai precisar recorrer ao SUS, pelo fato de estar sofrendo isso, acaba também não rendendo economicamente do jeito que podia. Ou seja, vira um ciclo vicioso. Eu não tenho acesso ao serviço público porque o serviço público está congestionado. Mas eu não consigo sair da minha situação socioeconômica devido ao meu transtorno, que está me prendendo a uma subcapacidade de ser eu mesmo. E o resultado, não posso contratar um serviço particular e vou congestionar mais uma vez o serviço público. Isso só pode ser quebrado quando se entender política de saúde mental como algo geral. Tem que estar no mercado de trabalho, tem que estar nas entidades sociais. Foi falado antes pela Jacira, né, sobre a questão do espiritual. Tem que estar nos grupos religiosos. Onde quer que hajam seres humanos, deve existir sempre um compromisso com a promoção da saúde mental. Passou a parte, com certeza, de passar para a Jacineide, né? Houve uma contribuição no nosso comentários aqui também, né? A questão dos preconceitos. A gente estava falando sobre compreender a necessidade de procurar o trabalho, né? O acompanhamento do psicólogo, da psicóloga, né? Para nos ajudar na saúde mental, né? A questão do preconceito, se é para louco ou não, como se tinha no passado, né? Era uma mentalidade que era muito alicerçada na questão do manicômio, por exemplo. Só se procurava ajuda se fosse louco, né? Então, nós temos a nossa história do Brasil, a história da saúde mental, né? Que vai desde a luta antimanicomial, lá dos anos 80, né? Anos 80, até os anos 90, quando começou a se expandir mais a psicologia clínica, no final de 80 para 90 em diante, né? Mas antes de 80 para trás, nós tinha muita questão de loucura, né? Então, tudo era motivo de loucura. Foi essa tradição que nós herdamos. Graças a Deus, que nem disse a Francisca, né? Agora nós temos uma visão de que a psicologia
é um trabalho de autoconhecimento e fortalecimento da pessoa, né? Também, uma questão muito importante, né? Já respondendo um comentário ali que colocaram no grupo, né? Quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida de nós mesmos, né? Então, entre nós profissionais, nós temos por regra ética também, né? Que cada um de nós, dentro da nossa profissão, temos que ter o nosso supervisor, o nosso psicólogo também, é obrigação da nossa profissão. Então, temos que nos cuidar para podermos ajudar quem precisa de nós. Certo? Passo a bola para a Jéssica, para complementar a anterior. Os colegas falaram, faz todo sentido, né? Então, todos os âmbitos da sociedade, todas as nossas partes também, né? Quando a gente tem uma defasagem em uma, a outra sofre as consequências, né? Muitas vezes, inclusive, as pessoas vão procurar o psicólogo, né? E se queixando de muitas coisas e leva exames. Eu falo assim em relação à minha prática, né? E que está sofrendo psiquicamente. E às vezes, gente, quando você vai ver, é a falta de vitamina, uma vitamina, né? A falta de a gente vê com a outra, né? Então a gente tem pessoas que se dispõem a procurar ajuda, outras que têm condições, ou ainda Não dá para ouvir. É preciso ser feito, né, Gilcemar? Não está ouvindo? Não dá para entender. É preciso ser feito um trabalho multidisciplinar, não é isso? É preciso ser feito um trabalho multidisciplinar. O psicólogo, o endocrinologista, o clínico geral, sabe? Para entender se não é questão hormonal, se não é falta de vitamina, às vezes o desânimo, né? Esse desânimo, essa tristeza, né? Nem sempre é um quadro de depressão, mas muitas vezes realmente é biológico, certo? É químico. Falta algumas vitaminas essenciais, uma boa alimentação. Porque, assim, para começar, uma vida saudável, gente, não é só medicação. Porque passa por nós psicólogos, né? E em casos mais graves é indicado um psiquiatra, já que nós não medicamos. Quem medica é o psiquiatra, certo? Mas aí, muitas vezes, né? Não é um caso de psiquiatra. É um caso realmente bioquímico, químico, né? Falta de vitaminas, sabe? Que está desregulada, então precisa ver essa parte. Só daí, para diagnosticar, né? Se está tudo regulado, aí pode-se pensar em realmente ser algo, né, de depressão, de ansiedade. Ok. Né? Então. Também eu acho que é importante essa parte que a menina falou, sabe? Que há um tempo atrás da minha vida, antes de eu entender psicologia, eu não via esse lado, eu achava que tudo era o psiquiatra e o psicólogo, mas não, né? É um quadro multidisciplinar, onde envolve o clínico geral, né, e outros médicos. Ok. Só lembrar, então... O ser humano é muito complexo para ser resolvido por um único profissional. Então, por isso, mais do que a multiprofissional, interdisciplinar, muitas vezes até transdisciplinar, a colaboração mesmo, é necessário, né, uma equipe. E a pessoa merece isso. Né? A pessoa merece isso. É normal, né, gente, ficarmos tristes. É normal ficarmos tristes por algo que aconteceu, por uma perda, né, de um emprego, por algo que aconteceu, um luto. É normal. Nem tudo é medicalização, sabe? Viver o luto, a tristeza é normal. Então, né? Já recebi. Não dá para entender. Ouvindo? O áudio, Jacineide, ele está falhando bastante, está dando ruído no teu áudio, tá? Dá uma olhadinha no teu áudio aí. E o da Francisca também está dando ruído de vez em quando, tá? Cuida para dar uma olhadinha, tá? Pode tentar de novo, Jacineide. As questões psicológicas, muitas vezes, não são apenas psicológicas, né? Como Francisca falou, a gente não prescreve, né? E aí, eu particularmente já recebi pessoas que eu já falei,
de primeira na entrevista e logo depois, eu já fiz um pacto com essa pessoa de continuar um acompanhamento psicológico mediante um acompanhamento psiquiátrico. Porque ainda há aquele preconceito muito grande, tanto com psicólogo como com psiquiatra. E, às vezes, a gente tem casos que os dois precisam andar de mãos dadas para que a gente tenha um resultado melhor, né? Nessas questões da vida, do dia a dia, né? Que são múltiplas nas pessoas, na gente, no ser humano. Porque falando como nessa questão importante, já lança para vocês o questionamento, muito importante. Mente, e quando essa mente está em desequilíbrio, não vou chamar de doente, né? Vou dizer que ela esteja em desequilíbrio, todo o seu corpo vai responder, porque é a mente é que comanda, né? Então, se sua mente está em desequilíbrio, seu corpo todo vai responder. Seu corpo vai adoecer, seu corpo vai ser acometido por doenças psicossomáticas, por exemplo. Certo. E nós da TCC, Josemar, trabalhamos esse enfrentamento, sabe? Esse enfrentamento. Trabalhamos essa questão dos pensamentos disfuncionais, né? Buscando ver aonde é que realmente esses pensamentos têm um fato real. Muitas vezes são pensamentos disfuncional. Nem sempre é algo real. E a pessoa, às vezes, traz o pensamento como algo real. Entendeu? Seja a questão da timidez, da fobia social. É necessário esse enfrentamento, entendeu? Não deixar de fazer as coisas por conta do problema. É enfrentar junto com a ajuda do psicólogo, né? Mas, assim, precisa enfrentar. Não pode, tipo assim, deixar deitar e tipo assim, esquecer que o mundo existe, né? Você precisa levantar a cabeça e enfrentar, seja depressão, entendeu? Com o exercício físico, que é tão importante. Segundo a última pesquisa que eu estava lendo, o exercício físico é mais importante que a medicação e a psicoterapia. Exercício físico. Olha a importância do exercício físico na vida da pessoa acometida de algum transtorno, entendeu? Olha a importância do exercício físico para a mente, né? Gente, imagina a mente que você está sempre trabalhando algo negativo. Você está pensando negativo, eu não sei fazer isso, eu não sou capaz, né? São pensamentos de desamor, de desvalor, eu sou um fracasso, eu nunca vou conseguir nada, sabe? Isso gera sentimento de tristeza, desmotivação, levando a comportamento de evitação e procrastinação, né? É procrastinar, né? Deixar de fazer as coisas. O que é procrastinação? Você está sempre procrastinando. Vai fazer um trabalho da faculdade ou da escola. Amanhã eu faço. Amanhã eu termino, né? Vou encontrar uma amiga. Mas aí o tímido. Mas vou ficar com vergonha, não vou conseguir falar com ela. Não vou conseguir chegar na pessoa, né? Tá ruim, né, amiga? Mas assim, é enfrentar mesmo. Ok. Vamos fazer uma pergunta, então, para vocês três, sobre o que a Francisca está trazendo, tá? Eu sei que ela está falando nada da TCC, mas vocês dois podem responder também, tá? Como é que a gente consegue, então, trabalhar esse gerenciamento das nossas emoções, dos nossos pensamentos? Como trabalhar hoje para evitar que a nossa saúde mental seja prejudicada? Qual a dica de vocês? Não seja prejudicada, né? Isso. Não seja prejudicada. Então, é um conjunto. Desafie seus pensamentos negativos, Josemar. Desafie seus pensamentos negativos. Pergunte-se, essa ideia é baseada em fatos ou apenas em medo? Sabe? Mantenha um diário emocional. Resiste seus sentimentos e pensamentos para identificar padrões. Para ver se realmente tem um fundo de verdade nessa história ou é só coisa da sua cabeça. Pratique a gratidão e o autocuidado. Faça meditação, sabe? Pratique o aqui e agora, estar presente. Quando a ansiedade estiver muito forte, comece a praticar agora. Seja no banho, sabe? Seja no banho, se cuidando, olhando para você, olhando o seu momento. A gente está tão preocupado, pensando no futuro, se baseando sempre no que já passou e que deu errado, né? A gente vai pensar no futuro. O Josemar, que é um cara experiente, o Danielson, pensando sempre no que deu errado, né? Mas assim, não quer dizer que eu dei errado lá atrás, vai dar errado no futuro, não tem como ter certeza, porque a gente tá vivendo o presente, né? Haja mesmo sem motivação.
sabe? Haja mesmo sem motivação. Se você não tem coragem, tipo assim, de fazer algo, de limpar a casa, tá desmotivado, comece com pequenas coisas, com pequenos, faça um pouquinho, depois pare, faça mais um pouquinho. Mas não pare, porque você vai só sabotar mais ainda o seu cérebro. Nosso cérebro, ele tá sempre nos sabotando. Né? Isso já vem desde a pré-história, sabe? Porque antes, na pré-história, a gente tinha que caçar, tinha que pescar, tinha a sobrevivência, viver em cavernas. Então, o nosso cérebro aprendeu que ele precisa guardar energia para grandes coisas. Certo. Obrigado, Francisco. O teu áudio está cortando bastante também, tá? Vou passar agora para a Jacineide. O meu está cortando ainda, gente? Tenta aí, Jacineide, contigo agora. Ah, joia. De acordo com o que Francisca falou, eu diria que eu só complementaria no sentido de a gente ter melhor qualidade de vida. Primeiro, em primeiro lugar, é claro, cuidando da saúde mental. Mas isso não é falar, cuidar da saúde mental, parece uma coisa simplória, né? No entanto, às vezes é muito complexo, né, falar sobre isso, cuidar disso, lidar com isso. E abrange muitas coisas. Né? Uma boa alimentação, por exemplo, que é o caso que já foi falado anteriormente, que muitas pessoas não têm acesso, né? Uma defasagem, muitas vezes, de uma vitamina no corpo, por conta de todo esse equilíbrio alimentar que não se tem. Né? Uma atividade física surte muito efeito. A questão de cuidar do seu lado espiritual, né? Seja no âmbito que for, naquilo que você acredita, naquilo que você se engajou. Penso que cuidar do lado espiritual é extremamente importante, porque a gente precisa disso, a gente precisa exercitar isso na vida, né? A gente, né, é algo necessário na nossa vida. Então, há um conjunto de coisas que a gente pode colocar em prática. É claro que nós estamos aqui numa ponta, nós, terapeutas, estamos aqui numa ponta. Mas antes de chegar até nós, a pessoa precisa de outras coisas, outras etapas. Até a questão familiar, o âmbito familiar, o seio familiar, influencia muito na saúde mental. Porque quando você tem uma família disfuncional, quando você tem sérios problemas familiares, isso vai te conduzir para outros problemas, para outras situações. No trabalho, junto com os amigos, por onde você andar, isso vai estar com você. Então, é preciso que haja um trabalho mais direcionado e global. Não adianta você cuidar de, por exemplo, você vai encaminhá-lo a um clínico para que trate da questão das necessidades hormonais, biológicas, mas o outro lado vai ficar em defasagem. Então, é preciso que essa equipe seja realmente muito disciplinar. Né? Que todos os âmbitos do seu corpo, da sua vida emocional, do seu psicológico, seja trabalhado, toda a área seja trabalhada, para que você possa viver em equilíbrio. Né? Há questões muito mais sérias do que você possa imaginar. Né? Quando a gente fala, tratar da saúde mental, parece uma coisa banal, e não é muito séria, mas que depende também de uma série de outras coisas, para que isso seja feito. Alegria, legal. Obrigado, Jacineide, teu som melhorou bastante, que bom, né? Vou passar agora para o Daniel se complementar. Sem som, Daniel. Sem som. Tá ouvindo? Acho que ele trancou ali, né? A internet dele tá lenta. Voltei. Deu um problema. Melhorou. Ok. Na verdade, sim, não tem muita diferença do que as colegas falaram, eu ilustro como se fosse um tripé, né? Uma coisa, a saúde mental tem que estar apoiada sobre um tripé. Esse tripé são 3 pernas, né? Se tirar qualquer uma delas, ela vai cair. O primeiro treino do tripé é a questão do nosso corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, a questão do nosso corpo. O que vai? A atividade física, se precisa uma alimentação adequada, se precisa uma medicação para compensar alguma disfunção que está acontecendo, é a parte do corpo que precisa ser revista. Outra coisa tem a ver com o estilo de vida, né, do tripé. Então, corpo,
estilo de vida, que foi essas coisas que a colega Francisca, que outra colega também falou, de mudanças de atitude, tomar atitudes pequenas, graduais, procurar investir na parte espiritual também, procurar fazer pequenas mudanças de atitude. Eu acrescentaria mudança de ambiente, às vezes mudança até de estilo de relacionamentos gradativos. E o terceiro é a parte da alma, da intimidade, porque esses pensamentos disfuncionais que regem as pessoas, eles surgiram de alguma forma. Então, simplesmente, num primeiro momento, precisa cortar esses pensamentos, precisa confrontar esses pensamentos e mudar de atitude. Mas, num segundo momento, é importante saber da onde vieram esses, quais são as origens disso. Porque se não for, porque por trás desse pensamento disfuncional, geralmente está um conflito. E esse conflito precisa ser solucionado para que não aconteça de esse pensamento disfuncional simplesmente retirado da linha de comando, mas o conflito interior continua e acaba gerando um novo pensamento disfuncional que vai atrapalhar. Então, é preciso essas três coisas. Olhar para o ambiente externo, né? Mudando-se a atitude. É preciso olhar para o corpo, cuidar da parte física, mas é preciso também olhar para dentro de si mesmo e encontrar o que está causando esses entraves para que não volte de novo. Isso é um processo. Isso é um processo. Então, assim, não existe uma fórmula mágica que está os dedos e resolve. Não é nenhuma indo numa pessoa lá ou tomando um remedinho que vai resolver. É um processo, mas é um processo que vale a pena, porque é um processo libertador, que vai colocar a pessoa numa qualidade de vida melhor. Então, vale a pena, e não é um processo que não se faz sozinho, se faz com o apoio de uma equipe multidisciplinar. Alegria. Só complementando o que eu estava pensando que você acabou de falar. Então, deve ser perguntando, mas o fato de cortar esses pensamentos, fazer esses pensamentos, não, nada é fácil. E as coisas vão acontecer. É um processo. Assinei. O som está ruim de novo. Tá? O som está ruim novamente. Quero aproveitar e agradecer a contribuição dos três colegas desse bloco 2, né? Foi muito bom poder contar com a contribuição de vocês, né? E vamos iniciar o último bloco, então, agora. Esse último bloco vai focar somente em 2 transtornos. Os que mais afetam a sociedade hoje. Se diz por aí que estamos na era da ansiedade, na era da depressão, né? Nós vamos falar um pouquinho da ansiedade e a depressão especificamente. A gente sabe, por exemplo, né, que a gente já vinha comentando, né, que ansiedade e depressão são transtornos mentais que podem também ter causas diversas, genéticas, biológicas, ambientais, psicológicas e sociais, né? Por exemplo, falta de suporte familiar. Por exemplo, um trauma na infância, né? Eventos estressantes no aqui e no agora, no trabalho, por exemplo, né? Entre outras coisas, né? Ambientes conturbados como causas de depressão, perdas parentais, né? Processo de luto mal vivido, entre outras coisas. Como vocês conseguem contribuir para nós nesse trabalho da conscientização de lutar contra essa ansiedade e vencer a depressão? Existe vários tipos de ansiedade, né? Porque a ansiedade a gente tem, né? De algo novo, né? Um medo de algo novo, isso é normal. Só passa a ser um transtorno quando é algo disfuncional que afeta a nossa vida, né? Social, seja no trabalho, né? Já não conseguimos ter uma vida ativa, não conseguimos fazer as coisas, né? Do cotidiano, né? Isso gera prejuízo social, prejuízo financeiro, né? Muitas vezes não conseguimos trabalhar, até mesmo na hora de fazer uma entrevista, a pessoa fica muito nervosa e não consegue nem falar, nem raciocinar, né? Ela trava. Então, assim, existe vários tipos de transtorno de ansiedade, né?
segundo o DSM-5. Né? Então, tem o transtorno de ansiedade generalizada, transtornos de pânico e fobias específicas. E transtorno obsessivo compulsivo, né? O transtorno obsessivo compulsivo são preocupações obsessivas com a ordem, com a limpeza, com a perfeição, né? Seguidas de comportamentos compulsivos para reduzir a ansiedade. Então, assim, é algo que você tem que... Você não consegue mais chegar no lixo, você tem medo de contaminar. Chegar ao ponto que você não consegue nem sair de casa, né? Tem medo de se contaminar. Então, nesse caso, já está extremo, precisa de ajuda, realmente. Certo. Então, assim, é preciso notar os primeiros sinais, né? Tipo, fobia social, aquela timidez exagerada, né? Você tem sintomas exagerados, assim, você se trava, não consegue falar com os colegas normalmente, né? Nem no trabalho, não consegue se socializar. Então, assim, é algo muito disfuncional, né? Já a depressão é uma profunda tristeza que não passa. E não tem um motivo. Tá tudo bem, mas eu tô depressivo. Né? Eu tô depressivo e não tem motivo. Eu tô bem na minha família, tô trabalhando, mas tô depressivo. Né? Temos o caso típico, por exemplo, de artistas, o Padre Fábio de Mello, né, que tá com depressão. Então, nem sempre o financeiro é importante para buscar ajuda, né? Poder ter bom tratamento. Mas ele está em qualquer meio, né? Seja o mais classe A, B ou C, né? Obrigado, Francisco. Então, nós estamos... Tá dando eco. Tá me ouvindo? Pode falar, Jacineide. Nós estamos vivendo numa sociedade, num mundo, né? Um país, onde a gente vive sem certezas, né? Sem certezas do preço, do emprego, de várias coisas, né? Então, isso causa essa ansiedade, se tornando uma da década do século, né? A maioria que chega para mim é para tratar a ansiedade, é para lidar com a ansiedade, é para curar a ansiedade. Então, a gente está vivendo essa era, né? Tudo que Francisco falou aqui, esse medo do novo, essa preocupação exacerbada com o amanhã, eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, e se, né? A gente tem o tempo todo essa preocupação com o que virá. Isso causa essa ansiedade, porque nem tudo está no nosso controle. Muitas coisas não estão no nosso controle, muitas coisas fogem ao nosso controle e muitas coisas não têm que estar no nosso controle. Então, tudo que foge ao nosso controle, tudo que a gente quer apalpar, tudo que a gente quer ter ali por perto, quer ter acesso e a gente não consegue, a gente se torna ansioso, a gente se torna uma pessoa ansiosa, a gente se torna uma pessoa que quer resolver tudo de uma hora para outra. E isso é um fio condutor para outras comorbidades, né? Para outros problemas de saúde mental, né? Outros transtornos. Então, infelizmente, a gente precisa, né, de alguém que possa guiar nessa caminhada de dizer, espera aí, vamos colocar o pé no freio, vamos entender os processos, vamos entender até onde a gente vai, até onde a gente não vai, vamos entender o que está no seu controle, o que é que você pode controlar aqui, mas que você não pode aqui, né? A preocupação com o emprego, será que daqui final do ano eu vou estar empregado? Então, tudo isso, a gente precisa ter um trabalho muito carinhoso, eu digo assim, né? Costumo dizer, um trabalho muito carinhoso, muito do coração, para conduzir essa pessoa, auxiliar essa pessoa a entender que ela pode ter uma vida sem necessariamente querer resolver tudo que ainda não chegou. E aí entra esse nosso papel e a gente precisa, aí entra também a questão que Keila, né? Keila colocou, quem é que cuida do cuidador, quem é que cuida da gente? Keila, quem cuida da gente, colega psicólogo, né? Então, a gente está lá toda semana
também buscando esse auxílio, buscando essa ajuda, né, tentando se equilibrar nessa corda bamba que é a vida, e para que a gente saúde mental equilibrada, porque o trabalho do psicólogo é basicamente esse, é cuidar do outro e buscar também se cuidar e alguém que cuide da gente. Então, para cuidar da ansiedade do outro, primeiro a gente cuida da nossa. Né? Então, essa questão do cuidado com o cuidador é extremamente importante, daria um outro tema de live, de podcast. Obrigado, Gertrude. Muito obrigado pela contribuição, né? Já trazendo aqui para o... E só complementando o que a gente falou, só complementando, não guarde para você, não guarde para você seu sofrimento. Fale para alguém que você confie, que você acha que não vai lhe julgar, entendeu? Que vale entender, né? Se você não tem um psicólogo, né? Se você tem, ótimo, você pode procurar ajuda no psicólogo, né? Seja no meio público, no CRAS não, não é no CRAS. Ok. Assistente social. Não é no CRAS. Deu branco agora. No CAPS, é isso. No CRAS também tem grupos de psicoterapia no CRAS também. Eu já. Então tá certo. Certo, então mas assim, mais pessoas em vulnerabilidade. O CRAS é mais para pessoas em vulnerabilidade. Mas eu digo assim, e pare de se comparar, né, com o outro, né? Se comparar, sabe? As pessoas estão sempre se comparando, né? Essa coisa do Instagram, da beleza, da padronização. Falou em social, o professor Silas aqui que está nos acompanhando, que é assistente social, já está aqui, ó. Está disponível também. Obrigado, Silas. Também quero agradecer, então, a contribuição aqui da colega que falou, corroborando a fala das psicólogas Jacineide e Francisca, né? Que nós não podemos querer ter o controle de tudo, porque nem em tudo nós temos o controle, não é isso, Danielson? Isso aí. Lembrando assim que quando se fala de ansiedade, já foi falado, né, bem falado, existe uma ansiedade que é natural. O problema não é isso. Existe a questão da ansiedade como transtorno, que é aquilo que atrapalha a vida, que deixa... A função da ansiedade é te deixar desperto, é te deixar... A função normal da ansiedade, do estado adrenérgico, é te deixar esperto, te deixar atento. Mas chega um ponto que a ansiedade, em vez de te deixar esperto e atento, te deixa travado, te impede de fazer as coisas, ou te deixa... Né? Da mesma maneira, a depressão... ela não é uma doença, assim como o transtorno de ansiedade não é uma doença, mas são vários tipos de transtorno, e também são transtorno de ansiedade. A depressão também, agora não me lembro, mas uma vez eu tinha contado que dava quase 11, isso, né, e são diferentes tipos de depressão. O que tem em comum, nem tanto é necessariamente a tristeza. Às vezes eu encontrei pessoas que não se viam como depressivos, porque eles não sentiam tristeza. Mas a grande característica da depressão é a tua incapacidade de sentir bem-estar. A pessoa pode... Não, para mim tanto faz. Eu não sou deprimido porque eu não estou triste, tá? Tu não está triste, mas qual é o teu sentimento? Sentimento nenhum. Né? Então, assim, não é alegria, não é tristeza. Então, essa baixa, e precisa sim a gente se reconhecer. Não tem como a gente resolver um problema, e acho que essa é a grande questão. Não tem como resolver um problema que a gente não está vendo. Então, o primeiro passo é tu reconhecer que essa ansiedade está te travando. O primeiro passo é tu reconhecer que não é normal tu não sentir nada, ou tu tá sempre no tanto faz, que tu precisa de ajuda. É uma doença, e assim, e o mais importante para quem estiver ouvindo é saber que existe sim vida depois do transtorno. No momento que a pessoa está passando por transtorno, parece, não, mas a vida é assim mesmo, não tem o que fazer. Mas isso vai passar no momento em que tu der esse primeiro passo de pedir ajuda, de procurar entender que isso não é teu, né? Porque as pessoas acabam eu sou assim, eu sou ansioso, eu sou assim mesmo. Ou, eu sou depressiva, eu sou assim mesmo. Não, tu não é assim, né? Tu tá com uma visão errada, né? E até fazendo uma ponte disso, né?
quando uma pessoa, a gente usa óculos, né? Também é uma pessoa com depressão, pode usar uma medicação, e é possível também fazer cirurgia. Eu estou esperando minha cirurgia, né? Estou esperando a cirurgia para corrigir. Então, assim, o tratamento psicológico, ele é uma cirurgia na tua alma para retirar aquilo que está te dando essa visão, essa reação ansiosa ou esse jeito de enxergar o mundo sempre cinzento, sempre triste. E daí entra aquela pergunta, né, que foi bem colocada da Keila, né, da nossa que está aqui, que ela falou que, assim, o que é que cuida dos cuidadores? Um oftalmologista, um oculista, ele cuida dos olhos dos outros. Ele não consegue fazer uma cirurgia em si mesmo. Ele precisa de um outro oftalmologista, de um outro oculista, para poder fazer cirurgia no olho dele. Da mesma maneira, nós, psicólogos, a gente cuida do sofrimento na alma do outro, mas a gente precisa de alguém para cuidar do nosso sofrimento na alma também. E tu que está ouvindo também, sabe? Não tem como tu fazer cirurgia sozinho. Não existe autotratamento. Tu não tem como fazer uma cirurgia na tua própria alma. Mas tu pode, sim, contar com o apoio de alguém, reconhecendo que essa ansiedade está te atrapalhando, reconhecendo que o teu humor está tão em baixa que tu não consegue mais sentir satisfação em nada. Busca ajuda para ter uma vida melhor, porque tu merece. E é possível. Ô, e é Daniel, possível. você falou uma coisa extremamente importante, que eu exercito o tempo todo e falo muito para as pessoas. Quando as pessoas dizem, minha dor de cabeça, minha ansiedade, meu... Aí eu falo, poxa, você já se apropriou disso, né? Então já está internalizado, já faz parte, é como uma roupa que você coloca e deixa ali, e, né? Enfim... Então, quando a gente faz isso, a gente se prejudica também, né? Porque é como se aquilo já fizesse parte do seu ser. Então, como é que você vai lutar contra isso? Já que você se apropriou, já que está dentro de você, eu sou ansioso, eu sou isso, eu estou com isso é meu. Então, eu costumava falar isso, né? Que eu sofro de enxaqueca, eu falava, minha enxaqueca. Até um dia que eu fui despertada por alguém que falou assim, é sua mesmo, e aí isso despertou em mim algo que eu tenho exercitado. Não é minha, não está naquele, mas eu posso... Já assinei, eu estou foi embora. Apagou o teu som, tá? Então, assim, gente, ó, já fechando esse último bloco, então, com a contribuição de vocês, né? Aproveitando esse momento só para dar um fechamento, né? Nós falamos aqui nesse último bloco sobre como gerenciar pensamentos e emoções, né? Como nós trabalharmos isso para não gerar ansiedade e depressão, os males do século, né? Então, uma das coisas que foi trazido aqui é muito importante, né? A gente saber também que não é só medicação, nós precisamos também fugir dessa dependência de medicação e buscar um acompanhamento, como disse o Danielson, né? Buscar um acompanhamento para evitar depender da medicação. Falamos também da questão dos pensamentos e das emoções, né? E importante foi salientado aqui, você não é o teu pensamento, você não é a tua emoção, você não é o teu sentimento, você é muito mais do que isso. Então tem que aprender a se conhecer, aprender a se valorizar, aprender a sua história de vida e aprender com ela a ser uma pessoa melhor a cada dia. E é para isso que nós, psicólogos, profissionais da saúde mental, estamos à sua disposição. Agradecendo já, desde esse momento, os que participaram conosco, né? A Osmaíra, que entrou agora, a professora Nelson, o professor Silas, a Mayra Sofia e todos os demais que já estão aqui conosco nesse momento, né? Quero convidar os 3 colegas da live de hoje, né? Para suas considerações finais. As suas últimas palavras de mensagem para os nossos ouvintes. Eu vou começar porque eu fui a última. Não me corte, viu, Josemar? Eu vou ser rápida. Não, foi só o som que te cortei, foi sem querer, tá? O teu som que parou, tá? Deixa eu... Então, só descontrair. Quero agradecer esse momento, é muito proveitoso. Eu acredito que a gente está sempre somando, né? A gente está sempre agregando ao nosso conhecimento, à nossa prática, tudo que é ouvido, tudo que é escrito,
Agradeço a todos que participaram, as pessoas, meus convidados, alguns aqui, muito obrigada. Penso que saúde mental não precisa ser falado e discutido apenas em janeiro, mas que seja o ano todo, a cada momento, todos os dias. Penso que se você puder ajudar uma pessoa, conduzir uma pessoa, independente da sua profissão, independente do que você faça, faça, porque é muito bom. Às vezes as pessoas só precisam de um segurar na mão, de um ombro, né, de alguém que diga: estou contigo, conte comigo, quer que eu te leve, eu vou conseguir para você. Então, acho que isso é muito importante, vale muito a pena. Há pessoas que não conseguem pedir, verbalizar, e a gente pode se colocar ao lado. Penso que a gente pode fazer terapia, existem vários meios, existem os atendimentos sociais, cuidem da saúde mental, pensem no seu emocional, no seu psicológico, porque isso é muito importante. E de antemão, muito obrigada, que Deus abençoe a todos e até uma próxima. Ok. Certo. Eu vou terminar aqui, vou concluir. Foi um prazer estar com vocês, né? Agradeço demais por esse convite, Gilcemar. Né? Também estar com o Danielson, né? E com a Jacinei. Já são tão diferentes, né? E como é importante, né? Como é importante estar junto, falando de algo tão necessário como a saúde mental, né? Como a Jacei falou, que não seja só em janeiro, mas que seja todos os meses, né? Que a gente possa falar mais, né? Do que a gente sente, né? Que a gente possa falar mais e não guarde para si, mas fale, né? Então é uma oportunidade para a gente refletir sobre a importância da atenção à nossa saúde mental e emocional, né? Não podemos esperar que o estresse, a ansiedade e outros problemas emocionais se tornem incontroláveis para procurar ajuda. Certo? Então, assim, vamos falar mais, e que essa seja só uma das vezes, né? Vamos trazer mais temas, né? Eu quero falar também sobre dependência emocional nos próximos temas, que eu acho algo também super relevante, né? Então, assim, vamos cuidar de nós, né? Ok. Vamos cuidar de nós, vamos ter empatia pelo outro e vamos quebrar o estigma, né? Estigma da doença mental, entendeu? Que todo mundo pode estar acometido, né? E que nós não somos, né, esses transtornos, nós somos muito mais, como o Josemar falou. Tá bom, alegria. gente? Danielson? Primeiro, agradecer à equipe Mente Viva, Josemar, Francisca, Jacineide, por essa oportunidade de estar aqui, né, falando de um assunto que é tão relevante e que afeta a todos, inclusive a mim, né, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Quero agradecer também a presença de cada um, né? Nós também teve pessoas da minha família, amigos que vieram, colegas, quero agradecer a cada um. E dizer que a ideia, o mais importante de tu ter assistido, participado disso, é que desperte curiosidade saudável por se autoconhecer e buscar orientações aonde a orientação é correta. Porque existe muita coisa ruim, gente dando opinião baseada em informação, fonte errada. Né? Então, procure realmente profissionais habilitados, qualificados, para vocês se conhecerem melhor, seja até através de vídeos, para que vocês possam realmente ter uma orientação adequada, saudável, de boa fonte. E lembre-se, vocês merecem uma vida melhor, todos nós merecemos. Né? Nós não estamos aqui simplesmente por uma vida de sofrimento. Existe, sim, qualidade de vida após o transtorno e todos nós temos esse direito. Conte sempre com um profissional da saúde mental para te ajudar nesse processo. Mais uma vez, obrigado. Muito bem, então, quer acrescentar alguma coisa a mais? Não? Quero dizer uma coisa rápida que Daniel falou e que vale a pena reforçar. Procurem ajuda psicológica com o profissional de psicologia. Por favor, psicólogo e psiquiatra são as pessoas aptas a te darem a mão. Bom, que alegria. A gente gostaria de falar o nome de todos que passaram pela nossa live hoje aqui, mas não é possível, né? Sintam-se todos abraçados. Vou lembrar um dos últimos que eu vi se passar por aqui, né?
A Cícera, o Samuel, a Lins, o Fernando. A Cícera é minha prima, e todos os demais. A Cícera é minha prima e o Samuel. Ok. Então, um abraço a todos vocês. Para finalizar, quero dizer a todos. Ana, minha irmã, Dilcileide, nada. Obrigada por ajudar na presença. Tá bom, tá bom. Que alegria contar com os familiares da gente, né? Mas então, assim, gente, para fechar a nossa live, lembrar que o Danielson, a Jacineide e a Francisca, junto comigo e alguns outros profissionais, compomos a equipe Mente Viva. Então, quero deixar o convite para vocês. Procure no Instagram, procure nas redes sociais, Equipe Mente Viva. Nós temos um conjunto de profissionais da psicologia, temos psiquiatras, temos nutricionista e temos outros profissionais que estão se agregando conosco aí, como na área social, como o Silas, que em breve vai estar na nossa equipe também, né? Então, quero convidá-los para que nos procurem. Nós estamos à sua disposição como equipe para lhe auxiliar nesse processo de autoconhecimento e preservação da saúde emocional, da saúde mental, que a gente possa crescer como pessoas, né? Então, foi uma alegria contar com a contribuição dos colegas, né? E nós, como equipe, ficamos à disposição. Uma boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Deus abençoe.